Olá, pessoal. Professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou eu aqui de volta para a quinta aula da playlist Função do Segundo Grau. Nessa aula eu vou estar trabalhando com vocês o estudo do sinal desta função. Como fazer esse estudo? Tudo bem? É importante ter assistido a aula 1 dessa playlist, tá? Quer aprender? Vem comigo! Vamos lá então, pessoal, para o nosso exercício Praticar 2020. Estude o sinal das funções. Então, olha, de acordo com a aula 1 dessa playlist, estudar o sinal de uma função é determinar quais são os valores de x que tornam a função positiva, ou seja, a f de x maior que zero, quais serão os valores de x que vão tornar a f de x negativa, ou seja, a f de x menor que zero, ou quais os valores de x que vão tornar a f de x igual a zero. Né? Bem, no caso da função de segundo grau, nós temos alguns passos a fazer. A primeira coisa é nós determinarmos a raiz da função, ou as raízes da função de segundo grau. Então, aqui, ó, primeiro passo, as raízes. Neste caso, aplicando a fórmula de Bhaskara, ou fazendo por soma e produto, tá? Ou pelo método de algarismos, quem ainda não sabe determinar a raiz, né? Assiste aí a playlist Equações do Segundo Grau. Determinando as raízes dessa função aqui do item A, né? F de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Nós vamos encontrar as seguintes raízes. Um x1 igual a 1 e um x2, ou um x duas linhas, igual a 3, tá? Agora, o próximo passo é fazer o esboço gráfico da nossa parábola só em relação ao eixo x. Esta parábola terá concavidade voltada para cima, pois o termo A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é igual a 1, ele é maior que zero, tá? Interceptando o eixo x nas raízes. Então, essa nossa parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, no 1 e no 3, com a concavidade voltada para cima. Bem, o sinal dessa função, então, observa que parte do gráfico que está à esquerda da raiz está acima do eixo x, então vai ter y positivo. Parte do gráfico que está entre as raízes, observa que está abaixo do eixo x, então tem y negativo, tá? Entre as raízes. E à direita do 3, observa que a parte da nossa parábola, que está à direita aqui do 3, está acima do eixo x. Então, vai ter y positivo, né? Ou aqui a f de x é positivo. Está aqui o sinal. Agora, nós montamos aquele quadrinho do estudo do sinal. A f de x será menor que zero, ou seja, onde ela é negativa. Então, ela está sendo negativa entre 1 e 3 pelo esboço gráfico. Então, para x maior que 1 e menor que 3. A f de x será igual a zero. Então, toda a função é igual a zero nas suas raízes. Eu tenho aqui, então, uma raiz é igual a 1, x igual a 1, ou x igual a 3, tá? E a f de x será maior que zero, então onde a função é positiva, onde ela é maior que zero, ela é maior que zero à esquerda do 1, observando o esboço gráfico, olha, né? À esquerda do 1 e à direita do 3. Aí. Então, se está à esquerda do 1, para x menor que 1 ou x maior que 3. Está aí o estudo do sinal, viu como é simples, né? Vamos lá para o item B. O que nós temos no item B? No item B nós temos a seguinte função, f de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 4.
Então, nós vamos achar as raízes, tá? Neste caso aqui, ó, se for aplicar a fórmula de Bhaskara, o delta vai dar zero. As raízes, tanto o x1 como o x2, ou o x' ou o x duas linhas, serão iguais a 2. Se as raízes são iguais, a hora que eu for fazer o esboço gráfico, a nossa parábola aqui, ela não vai cortar o eixo x. Olha. Isso nós vimos na aula 1 dessa playlist, hein? Observa, gente, que eu sempre estou falando dessa aula 1. É importantíssimo ter assistido essa aula 1, tá? Como as raízes são iguais, a parábola vai tangenciar o eixo x no 2, com a concavidade, neste caso, com a concavidade voltada para baixo. Por que ela vai ter a concavidade voltada para baixo, né? Porque o termo a dessa função é igual a menos 1, aí o coeficiente do x ao quadrado é menos 1, então a concavidade dela é voltada para baixo. O que nós vamos observar aqui graficamente, né? Que tanto a esquerda da raiz como a direita da raiz, a parte gráfica está abaixo do eixo x, então terá y negativo. Observa que neste esboço gráfico nós não temos parte positiva, tá? Então essa função nunca terá valores positivos, né? Bem, então vamos montar o quadrinho, né? A f de x será menor que zero para... Observa que tanto a direita como a esquerda do 2. Então, para x diferente de 2. Não precisa pôr para menor e maior que 2. A f de x será igual a zero. Então, toda a função é igual a zero na sua raiz. Ela tem raiz. Então, para x igual a 2. E aonde que esta função será maior, quer dizer, aonde que ela vai ser positiva? Não existe x, tá? Então, este é o contrário, quer dizer que não existe x que torne esta função positiva. Então, para qualquer valor de x, ela nunca será positiva. Tudo bem? Vamos lá para o exemplo C. No exemplo C, eu tenho a seguinte função. F de x igual 2x² menos 4x mais 3. Olha, gente, eu calculando o delta aqui, nós vamos observar que o delta vai dar negativo. Logo, essa nossa função não terá raízes reais. Ó. Vamos aqui rapidamente mostrando para vocês. Calculando o valor do delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o termo c, que é 3. Então, o delta, tá? Vai ficar 16 menos 24. O delta igual a menos 8. Como ele é menor que zero, a função de segundo grau não tem raízes reais. Então, olha, o e ao contrário cortado, quer dizer, não existe raízes reais. Olha, se não existe raízes, a parábola não pode tocar o eixo x, tá? Porque aonde toca o eixo x é na raiz, né? Nós vimos isso na aula 1 dessa playlist. Então, olha, eu sempre estou falando desta aula, né? Então, ela vai ter a concavidade voltada para cima, que o termo A aqui é igual a 2, ele é maior que zero, então concavidade para cima sem tocar o eixo x. Então, teria este esboço gráfico, tá? Observe, então, que o gráfico está totalmente acima do eixo x. Então, esta função é uma função estritamente positiva. Bem, aonde que a f de x, montando aqui o quadro, aonde que a f de x vai ser menor que zero? Aonde ela vai ser negativa? Não existe x que torne ela menor que zero.
Aonde que a f de x será igual a zero? Também não vai existir x que torne ela igual a zero, porque ela não tem raiz. E aonde que a f de x vai ser maior que zero? Observa que aqui no esboço gráfico, para qualquer x, esta função é maior que zero. Então, olha, para x pertencente aos reais. Então, qualquer valor de x vai tornar esta função positiva. Tudo bem? Então, tá aí, gente, olha, fazer o estudo do sinal, né? Eu tenho que achar as raízes, se tiver, né? Fazer um esboço gráfico em relação ao eixo x só, já é o suficiente, tá? Para depois marcar os sinais da função. Tudo bem? Vamos lá, então, para o nosso exercício 2. Vamos lá, então, para o exercício 2, Praticar 2020. Determine m de modo que a função f de x igual m menos 2 vezes x ao quadrado mais 4x menos 1 seja estritamente negativa, tá? Então, eu tenho uma função de segundo grau, eu quero que ela seja estritamente negativa. Então, para ela ser estritamente negativa, gente, eu teria que ter este modelito do gráfico em relação ao eixo x, olha, tá? Eu teria que ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo, sem tocar o eixo x. Teria que ser este modelo. Então, para que isso aconteça, o que eu teria que ter? Eu teria que ter o A menor que zero, concavidade para baixo, sem tocar o eixo x. Se não toca o eixo x, é porque não tem raiz. Quando que ela não tem raiz, a função do segundo grau? Quando o delta é menor que zero. Tá aqui as condições, tá? Então, daqui eu vou tirar o valor do m. Observa que o termo a, que é o coeficiente do x ao quadrado, é m menos 2. O termo b aqui na função, que é o coeficiente do x, é 4. E o termo c, que é o termo que não tem o x, é menos 1. Então, vamos aqui para a primeira condição. A menor que zero. O A é m menos 2. Então, m menos 2 menor que zero. M menor que 2. Delta menor que zero. Quem que é delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, B ao quadrado menos 4ac, tá? Tem que ser menor que zero. Daqui eu vou tirar o valor do m para a outra condição. B ao quadrado, então eu vou ter 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é m menos 2, vezes o termo C, que é menos 1, tá? Tem que ser menor que zero, tá? 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes m dá menos 4m, só que tem um menos 1 multiplicando, vai dar mais 4m. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, tem um menos 1 no termo C. Então, vai ficar menos 8 menor que zero, tá? Então, daqui eu vou tirar 4m menor que 16 menos 8 dá 8. Passo para a direita da desigualdade, menos 8. 4 está multiplicando, passa dividindo. M menor que menos 2. Observe que eu tenho duas condições para M. Eu tenho que interseccionar essas duas condições. Ó. A primeira está dizendo que o M tem que ser menor que 2. Então, aberto no 2 e venho para a esquerda do 2, que é a condição para o termo A. Tá? Bem, para o delta, nós encontramos a condição do delta, o m tem que ser menor que menos 2, né? A condição para o discriminante delta. M menor que menos 2. Então, aberto no menos 2 e venho também à esquerda, porque tem que ser valores menores. Ok? Agora eu faço a intersecção, que é ver a parte
comum das duas condições. Ó. Então, a parte comum das duas condições está à esquerda do menos 2. Né? O m que satisfaz tanto a condição para o coeficiente a da função, como do discriminante delta. Né? A parte comum à esquerda do menos 2. Agora nós marcamos a resposta final. Aí. M pertence aos reais, tal que M tem que ser menor que menos 2. Tá aí a solução, então, os valores de M. Para que essa função seja estritamente negativa, tem que ser, pode ser qualquer número real, desde que seja menor que menos 2. Ok? Bem, então aqui eu encerrei a aula 5 dessa playlist Função do Segundo Grau, onde nós vimos o estudo do sinal. Tudo bem? Pessoal, aguarde aí a aula 6, né? Na aula 6 dessa playlist, eu vou estar trabalhando com vocês inequações do segundo grau, tá? Aonde nós vamos estar utilizando muito estudo de sinal na resolução desse tipo de inequação. Se ficou alguma dúvida em qualquer um dos exercícios comentados aqui nessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou da aula, não esqueça de dar um positivo lá, ok? E se inscreva no meu canal. Pessoal, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!